Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Boa tarde a todos. Já estamos aqui nos Boa preparando. tarde. Boa tarde, Marilyn, para o nosso seminário, que vai começar às 3h30. Boa tarde. Chegando. Boa tarde, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, Sim. ótimo. Estamos sim. Boa tarde, Sim, gente. estamos Boa sim. tarde a todos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2023. E o ano chegou ao final, né? Está chegando ao final. Bom, passou tão rápido, né? Uma coisa que a gente fica assim, boba de ver como está passando rápido o tempo. Mas é assim mesmo. Vamos que vamos, né? E nós estamos aqui reunidos nessa tarde, aqui em Petrópolis, já um pouquinho quente, mas eu acredito que no Rio de Janeiro e em outros lugares. Ah, é Nova York, né, Marilyn? Você mora? É em Nova York, está frio, está frio. Mas aqui no Brasil, aqui em Petrópolis, não está muito, porque não está um pouquinho abafado. Mas em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, eu acredito que esteja mais quente. Aqui nós temos pessoas de vários lugares, né? Então, eu acredito que anda um pouquinho quente, sim. Mas O trabalho de vocês funciona só online e acaba tendo pessoas de vários lugares? também temos presencial, tá? É que hoje vai ser só online. Entendi. Hoje vai ser só online, mas normalmente é online e presencial, Presencial. tá bom? Então, os amigos, só vamos ver quem já está chegando aí. Ah, nós já temos a Ana Constantina. Ana Constantina, qual a cidade mesmo de São Paulo? São José dos Campos. São José dos Campos. Ana Brito é do Rio de Janeiro, Márcia Moraes também do Rio, Alberto, Marinês é de Teresópolis, né? Denise também aqui de Petrópolis, tem uma amiga aqui também, Carolina, que entrou agora, eu não tenho certeza de onde a Carolina é. Se a Carolina pudesse apresentar e dizer de que cidade ela é. Boa tarde. Eu vou falar rapidinho porque eu estou dirigindo. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Petrópolis. Ah, ela é de Belo Horizonte, mas mora em Petrópolis. Toma cuidado aí, se Deus quiser, tudo vai correr bem. Você está vindo para casa, né? Sim, sim. Tudo vai correr bem, dá a graça de Deus. Amém. Amém. Obrigada. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, os amigos estão chegando também Joana. Então, nós estamos muito felizes com a presença de todos os companheiros. Marilyn, o nome da casa espírita que você trabalha aí em Nova York? Na verdade, a Casa Espírita é em Connecticut, né? No Brasil a gente acaba falando Connecticut, em Connecticut, e chama A Caminho da Luz. E nós temos o Bira, né, vindo para a gente já há muito tempo, né, mais de 20 anos que ele vem. Eu sei que vocês estão ligados também, né, lá ao CEOI, e sim, o Bira está sempre com a gente, então ele conhece nosso trabalho muito de perto. Ai, que maravilha! O Bira é um velho e querido amigo nosso, né? Então, Isso. meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário. Hoje nós estamos realizando o 7º Seminário Espírita com Jesus na Seara. E o tema do nosso estudo de hoje não podia ser melhor: reconciliação. E quem vai fazer o estudo é essa nossa querida irmã Marilyn, que já se apresentou aí para a gente. Marilyn, é um prazer receber você, tá bom? Que Deus te abençoe, te ilumine e que você nos ajude a promover essa reconciliação tão necessária. Então, mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou fazer a leitura desse livro, Dia a Dia com Chico Xavier e Emmanuel. Mas antes eu quero apresentar a nossa casa. A nossa casa é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada na cidade de Petrópolis, no bairro do Morém. Se alguém aqui conhece, Petrópolis fica na rua Pedro Ivo 251.
Então, a nossa casa tem várias atividades, nós temos cursos do Livro dos Espíritos, das obras de Ivone do Amaral Pereira, de Hermínio de Miranda, Evangelho, Livro dos Espíritos, como já falei, Diversidade dos Carismas, Paulo de Tarso, Obsessão e Desobsessão, Qualidade na Prática Mediúnica. Temos estudos de vários temas. Depois eu vou mandar novamente para vocês o nosso calendáriozinho de atividades. Temos palestras todas terças e todas quintas, às 18h40, online e presencial, tá bom? Mas então, como eu falei, antes de iniciar, eu vou ler uma páginazinha desse livro, Dia a Dia com Chico Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 95, que diz assim: estende braços fraternos aos que jazem nas faixas da insegurança ou da angústia, e retornando ao lar, com a simpatia e com o reconhecimento que recolherás de todos eles, reconhecerás que não contas unicamente com a fé, apontando-te o esplendor do futuro, mas terás contigo uma companheira nova, a paciência, que te ensinará a trabalhar e construir, abençoar e agradecer. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao mestre, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, a essa pleiade de espíritos amigos que tanto tem nos ajudado, nos inspirado, nos abençoado e nos fortalecido, para que nós possamos continuar nossa caminhada, realizando o nosso trabalho, promovendo a nossa autoevangelização tão necessária, para que possamos evoluir, progredir, nos aproximarmos do Pai. E também quero pedir ao Senhor, nesse momento, que ilumine a nossa irmã Merily, para que ela possa nos trazer o fruto das suas reflexões e que, com certeza, irá nos ajudar muito na nossa caminhada, nos inspirando para que nós possamos realmente trabalhar para nos tornarmos efetivos auxiliares do Mestre Jesus nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem tão poucos trabalhadores. Senhor, também te pedimos por aqueles que não te conhecem, e por aqueles que estão sofrendo extremamente nesse momento, para que esses irmãos possam ser amparados, consolados, instruídos, abraçados, e sintam-se assim fortalecidos, Senhor, para continuarem a sua caminhada durante o tempo que for necessário e de acordo com a tua vontade. Assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Senhor, que nos permita dar por iniciado o nosso 7º Seminário Espírita com Jesus da Seara do ano de 2023, com a nossa querida irmã Merily. Merily, a palavra está com você, você tem até, como nós falamos, até 16h40 para fazer suas considerações, que Deus te abençoe e te inspire cada vez mais. Muito obrigada a todas pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe sempre em todos os trabalhos que fazemos, principalmente quando fazemos um trabalho falando de Jesus, né? No mês que comemoramos a vinda de Jesus, aqui falamos mais de Jesus, né? É tão gostoso nós termos esse encontro. Ontem foi no A Caminho da Luz, o nosso também encontro com Jesus, vocês chamam de seminário espírita, né? Que foi o Birajara, né, do CEOI, que trouxe para a gente essa proposta de sempre em dezembro, no começo de dezembro, que fizéssemos, então, um dia dedicado a Jesus, um dia que vamos ter esse encontro com Jesus. E para mim é uma felicidade o convite de vocês. Muito obrigada, né, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, por me convidar, por eu ter preparado esse tema tão abençoado de reconciliação. Nesse momento onde pensamos em Jesus, nesse mês que começamos a pensar na nossa vida, o que temos feito, como temos vivido. E para falar um pouco de Jesus, no livro O Solar de Apolo, que é uma psicografia de Zilda Gama pelo espírito Vitor Hugo, há uma passagem onde eles estão tendo ali como se fosse uma reunião mediúnica, onde um mentor está auxiliando aquele grupo, né, durante aquela história. E uma parte me chama muita atenção desse livro, que esse mentor desencarnado, né, está dando ali então a sua mensagem para os encarnados, e ele diz:
Somente daqui a milênios a humanidade saberá tudo o que deve a Jesus. Pense, né? Nós não entendemos ainda o que Jesus nos trouxe. É uma grandeza, né? Todos esses ensinamentos. Não fora ele, os homens estariam ainda em plena idade da pedra e do canibalismo. E ele diz ainda: o nome de Jesus, meus irmãos, era para ser pronunciado de joelhos e chorando. Já pensou se nós compreendêssemos cada vez que falamos o nome de Jesus, deveria ser esse nome que falamos realmente, né, estando de joelhos e agradecendo a vinda dele aqui de todos esses ensinamentos. E aí ele diz, mas a bondade de Jesus é infinita. Murmuremos o seu nome com veneração e carinho, repletos de gratidão e não estaremos pecando. Então é tão importante nós compreendermos que o nome de Jesus, que tanto falamos, que tanto pedimos, que tanto oramos, é um nome muito abençoado. É um nome que quando falamos, ele nos traz boas energias, energias positivas. Nunca é demais falarmos o nome de Jesus, porque ele nos dá, né, nos permite, nos dá esse direito de falarmos sim sobre ele, de chamá-los, de nos unirmos em nome dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então, Jesus está aqui conosco, nesse momento, nesse seminário, onde falamos de Jesus. E aí, em André Luiz, nós vamos ver também, quando André Luiz está conhecendo o nosso lar, e Narcisa leva André Luiz para conhecer aqueles salões que tem, lembra da ministra veneranda que enfeita? E é um salão onde o governador de nosso lar faz as palestras, as preleções dele. E Narcisa diz que ali naquele local é feito, então, um aspecto, a Narcisa veneranda, né, ali, ela vai fazer, enfeitar aquele local. E cada mês ela muda as flores. Imagina a gente plasmando, podendo plasmar esses ambientes. E o ambiente é lindo, ali vão ser feitas as palestras. E ela diz que, então, o mês de dezembro é o mês que ela guarda o tema, o aspecto mais bonito, em homenagem a Jesus. É nesse mês, então, que ela consegue, né, nosso lar consegue receber essas emanações nossas aqui encarnadas para nosso lar e também nosso lar e a espiritualidade amiga consegue estar mais em sintonia conosco, porque falamos mais de Jesus, porque chamamos mais por Jesus. Seria uma bênção se pudéssemos fazer isso o ano inteiro, todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Mas já fazemos em dezembro. Muitas pessoas vão dizer, é muito comércio, se perdeu o sentido do Natal. Mas eu sempre digo, eu sempre fico muito feliz com esse mês, eu fico muito feliz com esse encontro que fazemos falando de Jesus no começo do mês, para refletirmos, para nós sermos essa diferença, então, que possamos mostrar um Natal de amor, um Natal de caridade, um Natal onde o nome de Jesus é elevado, né? Podemos dar presentes? Podemos, mas que coloquemos Jesus, né? Jesus, eu estou enfeitando a minha casa esse mês para você. Aqui nos Estados Unidos, nós não temos, nas escolas não se pode falar de religião, não se pode falar de uma religião só, então não se fala de nenhuma. E por um tempo, alguns anos atrás, começaram-se uma campanha de falar, as lojas enfeitam muito para o Natal, com luzes que são cristãs. Então, de repente, não era mais para fazer isso, porque nem todo mundo é cristão, nem todo mundo comemora o Natal. E começaram a fazer mais isso. Mas aí eu comecei a reparar, eu falei, não, tá errado. Se esse é o jeito que nós temos de enfeitar, como a ministra veneranda enfeita nosso lar, esse salão, para Jesus, vamos fazê-lo. E aí eu comecei a reparar, e eu acredito que vocês também, mesmo estando aí. O Halloween é em outubro. Em outubro, nós vamos ver que o Halloween está se espalhando pelo mundo inteiro. As pessoas estão enfeitando mais. Aqui tem coisas assim muito feias mesmo que eles enfeitam. Então está crescendo esses enfeites. Enquanto o Natal eles dizem não enfeita muito porque é muito comércio. Então nós precisamos falar, não, vou enfeitar o meu lar
para o Natal, para Jesus, né? Porque eu vejo isso aumentando no mundo inteiro, uma festa, né? De Halloween, uma festa, cada um festeja o que quer, né? Mas que a gente consiga dar essa importância, lembrando, então, da ministra veneranda. Então, falar de Jesus nunca é demais, falar dos seus ensinamentos nunca é demais. Jesus tem que estar no nosso viver, no nosso dia a dia. E são muitos os ensinamentos que nós precisamos refletir, né? E nós vamos estar refletindo no ensinamento de Jesus que ele nos trouxe, falando sobre reconciliação. Então, esse é o nosso tema, reconciliação. Quando Jesus nos pede para nos reconciliarmos com aqueles, né, que são desafetos, inimigos. Então, no capítulo 5 de Mateus, onde começa, né, aquele capítulo que tanto falamos, as bem-aventuranças. Falamos, então, né, esse capítulo é conhecido como Sermão da Montanha. Ali está, então, esses versículos que hoje nós vamos estar falando mais especificamente, que é sobre reconciliação. Vamos refletir o que Jesus queria falar para todos nós quando ele fala sobre reconciliação. No dicionário, então, reconciliação quer dizer, né, todos nós sabemos, reconcilie-te com teu inimigo, com teu desafeto, mas vamos lembrar aqui, reconciliação é o restabelecimento das boas relações com quem se estava, né? Então, eu não estou bem com uma pessoa, eu vou ali me restabelecer, né? Ter boas relações com essa pessoa. Nós vamos ver algumas versões e até vamos trazer aqui hoje alguns livros de Emmanuel, André Luiz, e em alguns momentos eles vão falar conciliação ao invés de reconciliação. Então, falando também um pouco da palavra conciliação, é a mesma coisa, o mesmo significado, reconciliação, ato de harmonizar pessoas divergentes. Então, quando ouvimos reconciliação e conciliação, tem esse mesmo aspecto. Mas agora eu quero convidar todos vocês para fazermos uma reflexão, para pensarmos nesse momento todo que estivermos falando de reconciliação. Eu gostaria que vocês estivessem pensando. Então, pense numa pessoa que você precisa se reconciliar. Cada um, pense profundamente. Eu tenho alguém que eu preciso me reconciliar. Como eu estou nesse ano todo, na minha vida? Qual é o período que eu tenho? Que tem uma pessoa que eu falo, não. E às vezes nós falamos, não, eu me dou bem com todo mundo. Sim, muitas pessoas se dão bem com todo mundo, mas tem pessoas que falam, mas aquele ali eu prefiro evitar. Ou, né, eu tenho uma pessoa que tem uma ideia muito diferente da minha, eu não quero conversar com essa pessoa. Então pense numa pessoa assim, ou uma pessoa que declaradamente você é inimiga, aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa, a gente não se dá bem, não sei o que é, ou sei o que é, eu sei o que aconteceu, essa pessoa me feriu, me machucou. Pense nessa pessoa, ou num grupo de pessoas que está, né, mexendo com você, te magoando. Pensaram? Agora vamos pensar em Jesus, né? Esse irmão tão querido, esse mestre que vem nos trazer tantas boas novas, tantos ensinamentos. Pensando agora em Jesus, nessa figura amorosa, que quando pensamos nessa imagem, esse Jesus vivo, não o Jesus crucificado, vamos tirar o Jesus da cruz e lembrar Jesus vivo. Jesus nos dizendo que a casa do Pai tem muitas moradas e que ele foi preparar caminho, um lugar para todos nós. Vamos pensar nele. E agora, durante essa reflexão, onde temos uma pessoa que temos dificuldade, Jesus, que queremos tanto encontrar, tanto tê-lo, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Agora, pense, todos nós recebemos um convite. Recebemos um convite, chegou na nossa casa um convite. Pense nesse convite. Esse convite é um encontro com Jesus. Recebemos o convite para irmos ao encontro com Jesus. Jesus estará nos esperando nesse dia, nessa hora. E teremos a oportunidade de falarmos com Jesus. Pense agora.
Nesse convite é dito que eu posso ir ou eu posso enviar a pessoa que eu tenho dificuldade. Qual seria a sua escolha? Você enviaria para conversar com Jesus a pessoa que você tem dificuldade? Ou você diria, não, eu quero ir. Você tem essa oportunidade, é uma escolha sua, tá ali no convite dizendo. Você quer enviar a pessoa que você tem dificuldade ou você quer ir àquele encontro. Gente, é até difícil falar, né? Imagina um dia, isso vai acontecer com todos nós, que chegaremos de encontro, face a face. Teremos Jesus sorrindo, dizendo, venha, venha para mais uma etapa do trabalho. Então, guardando essas reflexões, guardando essas pessoas em nossos corações, vamos falar um pouco dessa reconciliação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é falado no capítulo 10, os itens 5 e 6, onde fala da reconciliação com os adversários, e começa justamente, né, com esse capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, onde é dito: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo, o último centavo. E essas palavras são de Jesus. Mateus relata, mas Jesus disse isso. Jesus vai nos dizer, então, para nos reconciliarmos o mais depressa possível. E o Evangelho continua dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. Jesus, quando fala isso, ele não está pensando só nessa existência, porque Jesus, ele tem, né, a visão mais ampla de que a nossa vida é muito maior, que é o momento que estamos vivendo, né? É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houver pagos até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeitos completamente a justiça de Deus. Então, é um lembrete. Olha, nós precisamos dessa reconciliação. Se não reconciliarmos, não passaremos de ano. Se não reconciliarmos, viremos em outra encarnação com essas mesmas pessoas. E não é um castigo, né, gente? Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu quero mesmo me reconciliar porque eu não vejo nunca mais a pessoa. Não, quando eu me reconcilio, eu começo a conviver tanto com essa pessoa que um dia eu vou querer estar com essa pessoa. Então é exatamente isso. E com aquela pessoa que nós temos em mente pensando, nossa Deus, mas como assim se eu não gosto da pessoa? Nós vamos chegar a esse ponto, né? E no livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, ele dá uma explicação lindíssima sobre, né, essa reconciliação. Ele diz, quem por orgulho se esquive a essa reconciliação, poderá ser surpreendido pela morte, em débito com a lei de harmonia que preside as relações dos homens entre si. Então, estamos ali, né, com esse orgulho, eu não vou pedir desculpa, eu não vou lá me reconciliar, eu não quero falar com essa pessoa, e a morte chega. Porque nós estamos encarnados agora e podemos estar desencarnados daqui a um minuto, não é isso? Então, olha, pode ser que a morte chegue, sejamos surpreendidos e não estamos em harmonia ainda, porque tem coisas que pensamos, puxa, eu poderia ter feito isso. E então ele continua dizendo, e obrigado então a responder em juízo pela inobservância dessa lei. Não escapará à prisão das reencarnações expiatórias. Eis que a cada um será dado segundo as suas obras. Então, estou ali com esse momento, com essa dificuldade, com essa pessoa. Isso vai voltar na minha próxima encarnação. Não tem como fugir. É isso, então, que é responder em juízo. É isso que vai ser entregue ao juiz. Era isso que Jesus estava falando. Nós vamos, né, ter que responder. Nós vamos ter que nos conciliar com esses irmãos. E Rodolfo Caligares continua dizendo, a justiça divina, no entanto, é rigorosamente perfeita e não exige do devedor mais do que ele deve. Olha que lindo! Não, você só vai pagar o que você precisa pagar.
Afirmando não sairás da cadeia enquanto não pagares o último centavo, Jesus deixa claro que não há pecados irremissíveis, nem, por conseguinte, condenação eterna. Não há uma condenação eterna. Não é dito, olha, vai lá reconciliar, porque senão você vai sofrer. Não, vai lá, se reconcilia. Se você não conseguiu ainda, você vai responder por isso de novo. Mas as nossas dívidas, por maior que elas sejam, elas têm um valor determinado. E tem um limite. E desde o instante que eu pague o último centavo, eu já não estou devendo mais. Eu já não tenho mais essa dívida. Então, Jesus ali, esse mestre, esse guia, modelo, irmão mais velho, que vem nos falar com tanto amor, ele não estava ameaçando. Vai lá, porque senão você vai ser preso e não vai sair da prisão enquanto não pagar o último centavo. É pelo contrário. Jesus está dizendo, olha, você vai pegar uma dívida. E se você não pagar essa dívida, você vai ter que pagar na próxima encarnação. Nós agora no final do ano, né, gente que recebe o 13º, aí no Brasil, aqui não tem 13º, tá? É interessante isso, né, uma coisa do Brasil, agradeçam. Tem às vezes alguém dá assim um presente que seria um bônus, mas não é obrigatório. Então, a gente chega de um ano para o outro, a gente não quer deixar dívida, né, principalmente nesse que a gente quer comprar uns presentinhos. Então é mais ou menos isso. Eu não queria deixar dívida para o próximo ano, vamos pagar tudo esse ano? Mas, se eu não for pagar tudo esse ano, se eu fizer a prestação, eu sei que eu tenho que pagar o ano que vem. E é isso que Jesus está dizendo, né? Olha, vai lá e reconcilia-te. Se você não conseguir, se vai fazer prestação, faça, mas você lembre-se, vai ter que responder e vai ter que pagar até o último centavo. Quando você pagar tudo, você não tem mais dívida. É lógico, é coerente, né? Não é uma ameaça. Quem são os adversários? Quem são essas pessoas? E Emmanuel vai falar em Palavras de Vida Eterna, não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais apropriadamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários ao nosso. E se alguém ainda estava em dúvida, né? Eu não tenho adversário, eu não tenho ninguém, nenhum inimigo, ninguém que eu fale mal. Mas pontos de vista contrário, isso o mundo está vivendo direto, né? A gente está vendo isso na política, né? Famílias brigando dentro de um mesmo lar por pontos de vistas e bem radicais de um lado e de outro, na religião. Quantas vezes nós, né? Eu não sei vocês aí, mas geralmente não é a família toda, não são todos os nossos familiares que são espíritas, e a gente sabe que algumas pessoas têm um preconceito contra o espiritismo. Às vezes, por não entender o que é o espiritismo, não querem nem saber. Então, novamente, pontos de vista contrários. Não é aquela coisa de inimigo, né, que um foi lá, matou o outro, que acontece também. Não é isso. Mas sempre que tem um ponto de vista contrário, a gente contrai ali um adversário, uma dificuldade. Pode ser na família, no trabalho, no ambiente que vivemos, na própria casa espírita. Eu quero estudar o Livro dos Espíritos. Não, eu quero estudar um estudo mais psicológico de Joana de Anjos. Ao invés de colocarmos os dois e acharem coordenadores para os dois, as pessoas às vezes brigam. Ponto de vistas contrários. É bem isso, né? Porque às vezes a gente acha que esse adversário é alguém que tem que ser um inimigo assim, mortal, que também existe. Mas não, o adversário, então, são esses opositores. Aquela pessoa que fala, não aguento nem conversar com essa pessoa, né? Não vem, que eu não quero falar. Então, que possamos entender um pouco mais, né? Reconciliar com essas pessoas, tá? Se, porém, o dano, né? A gente pensar, mas eu vou ter que reconciliar. Mas se formos envolvidos, e aí André Luiz falando no livro Estude e Viva, o dano que fomos envolvidos, se ele atinge a coletividade, é uma ideia que vem, que vai atingir, vai ser negativo para a coletividade, então André Luiz diz, cabe à justiça, e não a nós o julgamento do golpe verificado. É claro que não nos compete louvar a leviandade. A gente não vai apoiar uma coisa que achamos errado. Mas olha que André Luiz diz, podemos reconciliar-nos com os adversários em espírito, orando por eles e amparando-os. Acontece uma coisa, né, muito grave, que a gente vê na cidade, ou no país, ou na casa espírita, e aí você fala, eu não posso modificar isso. Quem tomou a decisão foi o presidente da casa, né? Foi o presidente do país.
podemos fazer oração. Não precisamos concordar. Não precisamos estar ali dizendo, não, peraí, ele já tomou uma decisão, eu não gostei, mas eu vou ter que concordar e vou ter que começar a falar que eu gosto dessa ideia. Não, mas podemos nos reconciliar com essa ideia, que é contrária à nossa ideia, orando. Senhor, abençoe essa pessoa que foi posta ali naquele cargo para tomar essa decisão, que ele possa saber o que está fazendo, que possa acontecer o melhor. Então, que a gente ore nesse momento. E Emmanuel, no Consolador, o livro Consolador, né, é muito bonito. Para quem já viu, já estudou, eu acho que muitas pessoas têm, né, esse livro como um dos livros que a gente está sempre pesquisando. E quem não tiver, por favor, veja, né, o Consolador de Emmanuel, são também perguntas e respostas. Então, na pergunta 337, é perguntado a Emmanuel: concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Vocês já pensaram nisso? Eu quero me conciliar, eu quero me reconciliar, eu quero ir lá, eu quero pedir desculpa, mas aquela pessoa também não quer me ver. E aí? Como que eu faço? E Emmanuel responde: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação, né? Olvidando a ofensa recebida. Então, nós devemos fazer a nossa parte dessa reconciliação. Eu busco aquela pessoa e tento ali me reconciliar. Mas e se o adversário não quiser reconciliar? Né? Em Pão Nosso, Emmanuel vai dizer: a severa palavra do Senhor, concilia-te o que vale a dizer, faz a tua parte. Vai lá e faz a tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-se no sentido de revelar a boa vontade, perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Aquela pessoa não quer mais conversar com você, ela não te busca, mas você fez paz. Olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, né? Se o que você me fez me machucou, mas eu te perdoo. Se você ainda não consegue falar comigo, ou estar comigo, ou conviver comigo, eu compreendo. Mas esse fazer paz, é fazer essa paz e verdadeiramente, né? Daquele sentimento, não, eu não guardo rancor. Eu entendo que essa pessoa tem esse ponto de vista, pelo que ela sofreu, pelo que ela viveu, pela vida que ela levou, pelo aprendizado que ela teve na vida dela, por essa experiência de vida. E é isso que nós precisamos cada vez mais fazermos, né? Buscarmos esse entendimento. Em Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vem nos dizer: harmonizarmos com todos aqueles que nos perseguem ou calunia, serás, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfe nas tarefas. Veja se já conseguimos fazer isso. Então, tem essa pessoa que eu não consigo, né, lidar com ela. Mas será que eu consigo ver que ela tem qualidades? Essa pessoa tem opinião assim, né? Essa pessoa vota naquela pessoa, essa pessoa tem tal religião. Mas que pessoa boa. Que pessoa que auxilia as outras. Não é isso que eu sei dessa pessoa. Que pessoa... E aí a gente acha ali uma qualidade. A gente começa a perceber, tira a dificuldade que nós temos com aquela pessoa e começamos a observar agora as qualidades, né, dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa boa, de família, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que se esforça. Alguma coisa que te toque, você fala, e você começa a focar mais nessa parte boa dessa pessoa, que a nossa visão vai mudando, né? Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funciona sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Gente, não dá. Pode ter pessoas dizendo, eu não tenho adversário, mas não é verdade, né? Seria presunção nossa, diz aqui Emmanuel, né? Acharmos que vamos viver sem adversário. Tem pessoas que não gostam mesmo da gente. Principalmente quando estamos vivendo em sociedade, muitas pessoas se afastam porque dizem, eu não quero conflito, não é? Mas quando nós estamos vivendo numa casa espírita, vivendo em nossos trabalhos, em nossa família, nosso lar, né?
com os nossos parentes, quando visitamos, nesses momentos, né, de fim de ano que a gente se reúne mais com a família. Quantas pessoas dizem, esse ano eu não vou, ficarei em casa sozinho para evitar conflitos? São esses os adversários. Não vá, vá sim. E ali a gente se reconcilia com esses adversários, que às vezes você nem considera sendo um adversário. Vamos trabalhar essas dificuldades enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque seria muita presunção nossa dizer, eu vou me afastar, porque eu não quero me contaminar, eu não quero ficar zangado. Não acontece. Precisamos estar em sociedade, precisamos viver com essas pessoas para conseguirmos nos reconciliarmos. Imagina se isso já é um problema que estamos tendo de outras vidas. Já estamos aqui com as nossas prestações, com o nosso carnezinho ali pagando essas prestações, né? Nem o próprio Cristo escapou de semelhante percalço. Jesus tinha, né? Quantas pessoas não gostavam? Foi perseguido, caluniado, né? Ninguém conseguiu furtar a paz do mestre, nos diz Emmanuel. Em momento algum. Quanto Jesus foi perseguido, testado, né? Entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, ele nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. O tempo todo Jesus teve adversários, pessoas que não gostavam dele, pessoa que tentava pegar ali, né, fazer uma pergunta, mestre, mas isso, para pegá-lo, para dizer, não, olha ali, ele está em erro. Quantas vezes Jesus teve a paciência? Ele não fugiu, ele não disse, espera aí que eu vou sair dali porque eu não quero conviver com essas pessoas, eles não estão me entendendo. Precisamos seguir o exemplo do mestre, né? Por isso ele pode nos falar sobre isso. Há uma história no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva, onde é contado justamente um dos momentos de Jesus. Ele estava ali, Jesus vai entrando, no momento que Jesus está entrando vitorioso, né, como achavam os apóstolos, em Jerusalém, e houve um tempo que ele parou para respirar livremente. Com ele estava Bartolomeu, um dos discípulos, né? Estava ali Bartolomeu, e Bartolomeu estava muito feliz naquele momento, vendo Jesus entrando vitorioso em Jerusalém, né? E até eles chegavam ecos, né? Até eles ali olhando Jesus, olhando aquilo muito seriamente, né? E chegando aqueles ecos de grande êxito, a população aclamando a entrada de Jesus, hosanas ao Messias, cânticos, algazarra, perfume no ar, aquela felicidade. Mas Jesus estava muito reflexivo naquele momento, porque Jesus sabia que não longe ali estava Simão Pedro, que negaria o Senhor. Judas, que o negociara. Tomé, que o abandonaria. Tiago e João, que dormiriam descuidados, sem lhe perceberem a angústia. E toda uma legião de admiradores, aquele povo que estava ali, aclamando Jesus, aquela entrada, no dia seguinte, se transformaria em seus adversários. Porque não foi o povo que condenou Jesus. Nós, né? Nós, povo, nós que estávamos lá, porque sabemos, né? Que em algum momento nós não podemos falar aqueles que estavam lá naquela época, né? Quem de nós sabe onde nós estávamos naquela época? Então, o povo que se tornou, que estava ali, né? Feliz com aquela entrada, que eles achavam triunfante, mas Jesus sabia exatamente para onde que ele estava indo. E Bartolomeu, então, feliz, observa aquela atmosfera festiva e descontente para Jesus. Oh, mestre, quanta felicidade! Afinal, a glória, apesar dos perseguidores. E aí ele notava que Jesus ainda estava em silêncio, né? Jesus estava ali refletindo sobre aquele momento que ele sabia, Jesus sabia o que estava para acontecer, né? E aí Bartolomeu pergunta, por que tristeza, Senhor, se estamos triunfando de tantos inimigos? Jesus, então, olha aquele povo todo ali feliz, e ele diz, Bartolomeu, vencer, mesmo tendo inimigos, é sempre fácil. Porque os inimigos se colocam à distância por si mesmos. Eles se afastam, né? Os inimigos não estariam ali gloriando aquele momento. E ele conclui, a batalha mais árdua é vencer com os amigos. Que lição para todos nós, né? Às vezes nós falamos, eu não quero esse ou aquele na minha companhia. E às vezes as dificuldades que temos são com quem?
com os amigos, são as pessoas que convivemos mais perto. Ali criam os conflitos. Não é verdade? Aquele que é lá, vamos dizer, nós espíritas, e eu tenho outras pessoas que, graças a Deus, estão seguindo, né, Jesus de uma outra maneira, com outras denominações, mas estão seguindo a Jesus, eles estão lá longe, eles podem estar falando mal dos espíritas, porque eles não entendem, não é verdade? E alguns até entendem, né, gente? Porque tem muitos que respeitam e entendem. Mas os que não entendem, você fala, mas ele está lá fazendo a parte dele. Mas é mais difícil vencer com os amigos. Então, os adversários vão trazer esse saborzinho de desafio, né? Nossa, olha lá, vai estar fazendo aquilo, aí a gente fala, não, agora que eu vou fazer, vou tentar fazer melhor, né? Então, é isso, nós precisamos estar sempre buscando viver melhor, mas não viver sem adversário. Ou viver e colocando novamente, gente, esse adversário não precisa ser alguém que a gente quer, né? Nossa, se eu pudesse, eu tiraria essa pessoa de perto de mim. Não, é essa pessoa que não tem a mesma ideia, ou as mesmas ideias que temos, pensam diferentes de nós, né? E aí, em outro momento, Mateus vai falar, né, nesse capítulo, novamente voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala dessa parte do capítulo 5 de Mateus, ele vai falar o sacrifício mais agradável a Deus. E Jesus, então, vai falar, em Mateus 5, 23 e 24, se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixa a sua dádiva junto ao altar. Deixa lá. E ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Olha que interessante isso. Jesus ensinava... Estou olhando aqui o nosso horário, né, gente? Porque eu tenho aqui... nós temos tempo ainda. Porque a gente está com um horário diferente. Aqui ainda são 2h07. Jesus falava sobre o que acontecia na época. Ele não vai falar, não vai lá fazer ofertas, né? Não, olha só, pode fazer sua oferta. Né? O que eles faziam era como o povo entendia, eles queriam agradar a Deus, eles levavam ali um animalzinho, faziam um sacrifício. Jesus não falou, não faça isso. Não, esse povo ainda não entendeu que não é isso, né? Então, deixa eles fazendo. Mas, espera aí, se você for fazer, mas tem alguém ali que você não está bem, vai lá primeiro, reconcilia-te com essa pessoa e depois você faz sua oferenda. Vai ser melhor, vai ser, né, vai ser mais proveitoso. Então, novamente voltando, né, ao Sermão da Montanha de Rodolfo Caligares, ele vai dizer: a oferta sacrificial era um ato de fé largamente praticado pelos judeus. Eles faziam isso, através da qual buscavam alcançar a remissão dos seus pecados. Então, eles julgavam suficiente o sacrifício de inocentes ovelhas, cabras ou novilhos, né? Separavam o melhor animalzinho ali que eles tinham, né? Para obter esse favor. Ignorando fosse preciso, a seu turno, agir com bondade em relação ao próximo. Então, Jesus pega naquele ato que eles fazem, ao invés de tirar isso e falar, não faça mais isso, Jesus acrescenta ali. Então, vai lá, então, se reconcilia e volta. Não é isso? E Rodolfo Caligares continua dizendo, Jesus, entretanto, aponta-nos a inutilidade de toda e qualquer prática devocional quando feita sem a necessária tranquilidade de consciência. Chego ali, né, sofrendo, zangado com alguém, com raiva, e pego aquela oferenda, como nós hoje, né? Peraí que eu vou lá tomar um passo, uma água fluidificada, estudar, já ajuda, novamente, ajuda. Se falta a gente falar, então não vou mais. Vamos, ajuda, mas a gente tem que fazer a outra parte, né? É essa parte que nos cabe. Por isso Jesus falava sobre isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. O que isso quer dizer? Quando eu consigo pegar essa mágoa que se guarda dentro de mim, de um mal que alguém fez, de um rancor que eu guardo de alguém, e antes de apresentar, né, para ele, para Jesus ou para Deus, para ser perdoado, precisa um homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Porque geralmente nós temos uma ideia de que alguém fez alguma coisa para a gente, né? E se fomos nós que começamos essa desavença, esse
né, deixar a outra pessoa irritada, que agora ela nos irrita também, que ela vai de contra também. E no Consolador, na questão 334, é perguntado: antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Dizendo: ah, tá, então eu quero ir lá, agora eu entendi, eu tenho que ir lá, pedir perdão, conversar com essa pessoa. É preciso que eu esclareça como se fosse assim: ah, vamos sentar e conversar, porque você fez isso para mim, e aí agora eu fiquei ofendido, eu queria até lhe pedir desculpa, mas eu queria que a gente conversasse. E Emmanuel responde: quem perdoa sinceramente, falo sem condições, e ouvi da falta no mais íntimo do coração. Não tem como nós queremos mudar o outro. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Não adianta eu colocar uma condição. Eu vou te perdoar se você não fizer mais isso. Aí não dá, né? Então ele diz: não, faz sem condições. Não põe condição nisso. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então, claro, se eu já tenho condições de um diálogo, de conversar, imagina dentro de um lar, se eu já tenho essa condição de conversar sobre essa pessoa, seria o melhor. Mas se eu não tenho, que eu faça sem exigir uma condição. E na 340 do Consolador é perguntado: ah, perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? É a mesma coisa? E Emmanuel responde: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Eu não quero mais revidar aquilo. Eu não quero, uma pessoa me fez uma coisa, eu vou lá, faço pior, e o outro faz pior. Né? Isso que a gente entende com esse perdão, com esse, né, deixar para lá, sem que o ofendido precise olvidar, esquecer plenamente a falta do seu irmão. Não quer dizer que eu perdoei, eu esqueci tudo o que aconteceu. Né? Nós temos memória, nós vamos lembrar. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então, Emmanuel falando aqui, ele entende que a gente tem uma grande dificuldade de esquecer e ficamos nos remoendo com esse assunto de novo e de novo. Seria muito bom se a gente colocasse lá, né, para uma outra, né, parte da nossa mente, nos ocupássemos com outras coisas para não ficarmos pensando, ou colocássemos aquelas dificuldades que passamos como um aprendizado em nossas vidas. Porque nós não conseguimos esquecer, mas nós não queremos mais também ficar relembrando aquilo. Então deveria caminhar junto esse perdão e esse esquecimento, que essa falta fale: ah, aconteceu, vamos deixar, né? E aí ele ainda diz: aliás, a própria lei de reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Lembra novamente as nossas prestações. Ah, tá, você não conseguiu esquecer nessa vida porque você lembra, né? Então vamos dar outra encarnação onde você não lembra do acontecido, mas a gente sabe que a energia fica ali, né? A gente não lembra, mas você sabe que tem uma coisinha ali que não funciona com aquela pessoa. Então, mas agora nós esquecemos. Então, a reencarnação já nos dá essa bênção desse esquecimento, porque como é muito difícil esse trabalhar dessa reconciliação numa encarnação, eu vou deixar para outra, porque eu vou esquecer um pouquinho mais e vou indo, né? Há uma história de uma mulher que ela foi abandonada pelo companheiro, né, que Deus lhe deu. Eles tiveram muitos filhos, e nós vemos muito essas histórias, né? No bilhete de despedida, havia um lamento, né? Quando ele vai embora, ele deixa ali um bilhete para ela, dizendo que não aguentava mais aquela vida. Ele não conseguia mais viver com tantas responsabilidades e não entendia como ela encontrava tanta força. A vida deles era privada de tudo e ela estava sempre a sorrir. Ela estava ali sempre a agradecer a Deus a oportunidade que estava tendo, daquela família, dos filhinhos, agradecida, né, por aquela bênção. E ele não entendia, porque ele não aguentava mais aquela vida, né, alimentar tantas bocas, estar ali naquela casa privada de tudo, como assim, né? E ele dizia ainda no bilhete o quanto ele admirava, o carinho que ele tinha por ela, que ele achou, em certo tempo, que era realmente amor.
Mas ele já não tinha certeza se era amor, pois ele achava que o amor deveria resistir a todas as dificuldades. E ele já não estava mais conseguindo resistir a tudo aquilo. Então, apesar do sentimento que ele nutria por ela, ele não conseguia mais tolerar, nem mais um dia naquela vida. De tantas responsabilidades, com tantos filhos, e por isso ele justificava nela que ele iria embora. Ele sabia que seria, né, mais difícil ainda para ela, mas sabia também que ela era muito forte e que ela conseguiria vencer, já que ela era tão agradecida a Deus, que ela gostava tanto daquelas crianças, o que para ele parecia uma tortura viver aquela vida. E aí ele se desculpava profundamente de não ter dado uma vida melhor para ela, mas ele não tolerava os filhos. E ele havia até pensado em distribuir os filhos, e levando em cada lugar os filhos, e distribuiria esses filhos para viver com ela, que era quem ele gostava. Mas ele sabia que isso a tornaria muito infeliz, porque ela amava aqueles filhos. Então ele viu que ele precisava largar todos eles e não teria uma outra opção. Os anos se passaram e eis que encontramos aquela mulher envolvida em luxo, mas ainda assim com a simplicidade que ele caracterizava. Ela continuava a mesma pessoa, ela continuava o trabalho ativo, auxiliando agora filhos de outras mulheres que não tinham recursos. Ela muito recebera, né, em bênção e agora retribuía aquelas bênçãos. Essa mulher era muito positiva. O que aconteceu? Os filhos todos, eles passaram muitas dificuldades, ela ficou ali, sempre firme, muito feliz, mas agora os filhos estavam todos adultos, todos eles tinham estudado, todos eles estavam bem-sucedidos, com trabalho, com aquele amor que receberam da mãe, né? Não sentiram tanta falta daquele pai, que mesmo presente já tinha uma dificuldade, né, de estar ali. E depois de todo aquele tempo, um dia o marido volta. E ele volta em condições deploráveis, pedindo auxílio. E quando ele vê a transformação daquele lar, o luxo que tinha ali agora, ele olha aquilo e ele se choca. E ele leva um choque, um impacto tão grande do que ele tinha deixado, que ele tem um ataque ali. E ali ele desencarna. Já pensaram? É isso. Reconcilia-te enquanto está a caminho. Enquanto tem tempo. Porque ele achou que a vida dele era difícil por causa da família, por causa da situação que ele vivia. Ao invés de compreender que com aquela família ele ia conseguir vencer. Passamos pelos momentos difíceis juntos, agradecendo a Deus e também viveremos bons momentos. Mas ele não teve paciência para isso. Esse vai ser um que vai precisar ir para uma próxima encarnação para entender. Essa mulher poderia ter tido uma atitude muito diferente. E são coisas que nós vemos no dia a dia, né? Ela não poderia, depois que esse marido abandonou, também abandonar a família. Ela poderia dizer, Senhor, quanto sofrimento, eu vou sair daqui. Não. Ela conseguiu fazer essa reconciliação. Não só com aquele marido, que a gente vê, né? Não é dito na história, mas a gente percebe o quê? Ela continuou criando os filhos, porque foram bem educados, e agora ela ajudava outras mulheres com os filhos. Então ela não ficou com esse ressentimento, ela não deixou aquilo abalar a vida dela. Essa reconciliação que ela teve com a vida a auxiliou a seguir. Esse homem, mesmo saindo achando que tinha deixado os problemas para trás, não conseguiu viver bem. Ficou ali sofrendo. Então, no Consolador, parte da resposta 341, Emmanuel nos diz: rememorar o bem é dar vida à felicidade. Vamos lembrar o que é bom, o que é belo, porque isso nos vai dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Se ficarmos vivendo, remoendo coisas negativas que aconteceram conosco, nós vamos estar com uma psicosfera, com uma atmosfera negativa perto de nós. Vamos dar valor, né? Como estamos dizendo, a Jesus, ao bem, ao belo, a tudo que acontece conosco, né? Nessa parte, então, agora, eu convido a todos para refletir um pouco sobre nós mesmos, porque falamos do outro, de nos reconciliarmos com o outro, com aquelas pessoas que temos dificuldades. E sobre nós mesmos.
Será que nós já estamos nos reconciliando conosco mesmo? Com a vida que temos? Com o planejamento que foi feito, às vezes por nós mesmos, sendo auxiliados pela espiritualidade, ou pela espiritualidade, se não tivermos condições de fazer, mas esse planejamento foi feito. Então, cada um está no local que deveria estar. Cada um vive o que deveria viver. As escolhas são nossas. Então, nós conseguimos nos reconciliar conosco mesmo. Nós já estamos fazendo esse trabalho de dizer, Senhor, eu me aceito como eu sou, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que tem muito para aprender, estamos numa escola aprendendo diariamente, mas eu preciso ter essa paz comigo, eu preciso fazer esse momento de dizer, eu me amo, eu estou aqui, Senhor, precisando de ajuda, há momentos muito difíceis, mas me ajuda, Senhor, o orar e vigiar, né? Nós estamos trabalhando nesse autodescobrimento que tanto falamos na doutrina, né? Quando assistimos às palestras, quando lemos uma obra, será que está nos tocando, né? E André Luiz vai falar em Estude e Viva. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos desapaixonado ao autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas desenvolvidas por nós mesmos. Será que eu cheguei num lugar e eu fui não quis dar atenção, eu fui tão assim já julgando tudo o que estava acontecendo, que eu mesmo criei aquela situação para mim? Por exemplo, né, na historinha que acabamos de contar, será que esse pai de família não sentiu ali um ciúme da mãe dar tanta atenção a todos os filhos, mas dava para ele também, tanto que ele mostra o carinho para ela, que tanto se justifica porque estava indo embora. Será que naquele momento não era ele lutando contra ele mesmo? Se ele fizesse um ajuste nele, ele teria conseguido passar por aquilo muito melhor? Com a ajuda dos filhos e da esposa? Então, será que muitas coisas que acontecem na nossa vida não são ações impensadas nossa mesmo? Isso é André Luiz nos dizendo para todos nós pensarmos, né? Se do balanço de consciência estivermos em débito com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas. Quantas vezes conseguimos fazer isso? É difícil, né? Me desculpa. Qual foi a última vez que nós pedimos desculpa a alguém? Às vezes nós nem notamos que fazemos alguma coisa. Às vezes nós não notamos que ofendemos alguém. Nós sentimos a dor quando alguém nos ofende. E quando nós ofendemos, às vezes falamos uma coisa sem pensar. Falamos uma coisa que só sai assim, né? Às vezes não elogiamos alguém, olhamos para a pessoa e diz, nossa, o que você fez com o seu cabelo? Coisa simples, que machuca o outro, a gente não sabe. Você fez com o seu cabelo hoje, tá péssimo. Você não tem uma coisa melhor. Tudo bem, você não vai elogiar, nossa, cabelo lindo, se você não tá achando bonito. Mas diga, nossa, que blusa bonita, que cor bonita, né? Fale uma outra coisa, não fale aquilo, porque às vezes nós ofendemos as pessoas sem notar. Não era a nossa intenção, né? Então, e se fizermos? Se saiu? Me desculpa, eu não estava no momento bom. Me desculpa que eu fiz isso, né? E nós precisamos lembrar mais, nos desculparmos, para já começarmos essa reconciliação. Será que nós já conseguimos? Se alguém te ofendeu, perdoar sem delonga? Isso é Emmanuel nos falando. Será que nós já conseguimos? Ressentimento e remorso são atitudes negativas. Então, toda vez que eu fico ali ressentindo, remoendo tudo aquilo que aconteceu, fazendo aquele pensamentozinho, aquela conversazinha que nós temos, não é mesmo? Quando eu ver a pessoa de novo, eu vou falar isso para ela. Eu já faço toda aquela conversa. Isso aí vai nos tirando força, né? A força que a gente já estava tendo vai sendo tirada. Será que eu fico com essas atitudes? E cada um tem que responder, ser honesto para si mesmo, né? Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se instale no mundo íntimo. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizendo, se eu tivesse uma pessoa que recebe auxílio, né, de não trabalha, está com uma doença, se eu não precisasse depender das pessoas, eu não conversaria com ninguém.
eu me afastaria de todo mundo. Eu ainda só falo com as pessoas, porque eu dependo delas. Será? Imagina, como que você sai dessa esfera? Você está sendo auxiliado, ao invés de você ser agradecido, você está se sentindo ofendido, que deve ser muito difícil mesmo, né, gente? Pensa. Você está doente, não pode trabalhar, não recebe, né, uma ajuda do governo e precisa da caridade das pessoas para viver. Olha o remorso dessa pessoa, o ressentimento que ela está recebendo, mas ela está ressentindo aquilo. Ela está achando que a vida está sendo injusta com ela. Mas se eu tiver, eu não falo com ninguém. Eu não convivo com mais ninguém. Então, o que você está pedindo para a vida? O que você está trazendo para a vida? E são coisas que nos faz pensarmos, né? A gente sempre, sempre, lembre-se disso. Se nós tivermos momento da vida, nós podemos ter momentos que a gente fala, eu preciso ficar comigo mesmo, eu preciso de uma caminhada, eu preciso respirar, eu preciso ler um livro. Mas se eu tiver um momento da vida que eu diga, eu vou ficar dentro de casa, porque eu não quero contato com ninguém. Ore, ore, porque nós precisamos ter contato com as pessoas. Nós precisamos estar vivendo em sociedade, né? O livro dos Espíritos, a lei da sociedade. E aí, Emmanuel vai nos dizer dos benefícios da reconciliação no Reformador. Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Cada vez que fazemos isso. E Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele fala também desses benefícios da reconciliação, onde diz: paz na consciência. Quando eu consigo já fazer essa reconciliação, paz na consciência é o maior tesouro que podemos ter. A ausência de inquietação e remorso. Já não fico mais naquelas conversas dentro da minha mente, me ocupo com coisas nobres, com coisas melhores. Sono tranquilo, durmo tranquilamente, posso ir ao plano espiritual agora, trabalhar junto com a espiritualidade amiga, tenho um sono tranquilo. E melhor que isso, o despertar sereno. Eu desperto serenamente porque eu sei que eu não estou guardando mágoa, rancor. E aí nós precisamos fazer um exame retrospectivo dos nossos dias. Nós precisamos compreender o que estamos fazendo. Porque já pararam para pensar? Quando estamos agora nesse fim de ano, já estamos trabalhando nesse fim de ano dizendo, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu? Pensa na sua vida toda. Porque está chegando a hora, e vai chegar para todos nós, da desencarnação. E aí nós precisamos pensar, nossa, o que eu já fiz? O que eu tenho para fazer? E aí é que vai dando aquele desespero, né? Quando vai chegando aquele final de dia, de domingo mesmo, né? Nossa, eu tinha tanta coisa para fazer e não fiz nada, né? Então, nós precisamos fazer esse trabalho. Nós precisamos estar aqui buscando Jesus, pedindo, Senhor, me ajuda. Eu tenho dificuldade ainda com essa pessoa. Eu ainda não consigo me reconciliar com ela. O que eu posso fazer para conseguir essa reconciliação? Ou, não, pensando em tudo isso, pensando nessa reflexão, pensando no que Jesus nos falou, eu vou começar a prestar mais atenção a quem eu preciso me desculpar, a quem eu preciso me reconciliar, né? E agora, eu proponho a todos nós, e agora eu quero ouvir de vocês, né? Depois de toda essa reflexão, nós voltamos lá ao início, onde pedimos para cada um pensar em quem você precisa reconciliar. E nós temos então um convite de Jesus, onde Jesus diz, venha me encontrar, eu vou estar aqui te esperando. Nesse reencontro com Jesus, nós vamos então querer esse reencontro, né? Nós vamos, ou essa pessoa que eu tenho dificuldade, essa pessoa que eu acredito ser, né, a minha desavença, o meu inimigo, o meu desafeto, ele pode ir. Ou melhor, será que eu já consigo ir de mãos dadas, ligar para essa pessoa e dizer, eu recebi um convite de Jesus. Você quer ir comigo? Nós podemos ir de mão dada.
E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, cada um falar. Será que você conseguiu pensar nessa pessoa? Divide conosco, né? Esse coração, esse momento de eu consegui, então eu consigo já falar com essa pessoa que eu guardo uma mágoa, uma dificuldade, ou não, alguém desencarnou e eu não consegui fazer isso ainda. Alguém quer falar para a gente sobre esse momento, sobre essa reflexão? Eu gostaria de dar uma conversinha com você. É, é, é bom a gente fazer essas reflexões mesmo, principalmente no final do ano, né? Quem sabe a gente consiga um ano melhor, né? O ano seguinte melhor, exatamente por causa dessas reconciliações, por causa de atitudes novas que nós deveremos ter no próximo ano ou a partir de amanhã, né? Porque a gente tem que logo, né? Porque a gente não vai esperar o celeiro derrubar o celeiro para construir outro maior, né? Então, a gente tem que aproveitar e dividir enquanto a gente está caminhando, mas é difícil, né? Para a gente é bem complicado a gente chegar a esse entendimento de nós mesmos. A gente precisa realmente se conhecer para poder fazer essa avaliação, e renovar as nossas propostas conosco mesmo, né? Mas é muito bom, é muito bom. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. Alguém quer dividir com a gente essa reconciliação? Alguém, um coração que a gente quer tanto estar perto, mas ainda não consegue? Ah, Marilyn, grupo. A gente sempre tem na nossa jornada, né, ciclos, né? E nesses ciclos a gente passa por várias situações e tem momentos que a gente precisa de se reconciliar com si próprio, porque às vezes da falta de reconciliação conosco, às vezes a gente entra em conflito com o outro, porque a gente não entende a nós mesmos, estamos naquela. Mas isso tudo é um processo, né, de aprendizado que a gente vai, através da vivência, buscando superar e amadurecer. E aí é necessário a gente fazer essa reflexão. Quem são aqueles que eu preciso me reconciliar? Porque nada melhor do que a consciência em paz, né? Agora, é óbvio que a gente também tem que ter um entendimento que a gente não consegue atingir. Nós vamos perdoar, nós vamos tirar de nós toda a possibilidade de conflito, de desacordo, de divisão, desunião, a gente tira de nós esses sentimentos. Mas se o outro ainda não está nesse momento disso, a gente fez, como mesmo Jesus disse, muitos dizem, faz a sua parte, né? Mas a gente precisa fazer bem a nossa parte, porque nada como viver em paz, em fraternidade, né? Sem conflito, né? Sem algo que esteja ainda faltando na nossa consciência do acerto do nosso passo. Então, isso tudo é muito importante para todos nós, nos alivia muito quando você foca nisso, porque o pior é aquele que tem os conflitos, precisa reconciliar, nem tem consciência daquele que precisa se reconciliar, nem de que precisa de reconciliação. Mas nós aqui, neste momento, você trouxe para nós toda essa reflexão e quantas coisas passaram na nossa cabeça. E que foi muito importante, foi muito interessante. Você nos trouxe, nos tirou daquele momento de repouso, assim, de conforto, e exigiu de nós essa reflexão tão necessária na nossa vida. Muito obrigada, Alberto. E muito obrigada por essa opinião, porque realmente, quando a gente prepara esse estudo, né, também a gente reflete muito nisso, né? Trazendo até para uma questão exatamente de repararmos em nós mesmos. E eu aqui, né, querendo abrir meu coração para vocês, dizendo, né, eu sou a filha número 4 de 5 irmãos, e tem um irmão, né, que é o número 2, tem a irmã mais velha, e é ele. E ele já tem muito tempo, ele não quer mais contato conosco, sabe?
Isso dói, isso dói. E ele foi se afastando. Primeiro ele se afastou, tipo assim, dos tios, primos. Ele disse, pai, não dá meu contato para ninguém. Nós somos do Rio, nós somos de Vassouras, né? E aí pertinho de vocês, né? A gente já está aqui, mudamos para cá, já tem 23 anos. E algumas vezes falava com ele no telefone, já tem bastante tempo que eu não falo. E ele foi dizendo, não quero contato com os tios, primos, não quero. Então tinha com os irmãos. Depois de um tempo eu não quero mais contato com os irmãos. E ano passado, né, minha mãe fica super sentida, minha mãe e meu pai, ele teve uma discussão com eles, né? Tem problema com alcoolismo, que é sempre triste, né? E ele cortou o último contato que tinha, que eram os meus pais. Então, tem meses que ele não fala com os meus pais. Minha mãe fica, imagina, né? Uma mãe não tendo contato, a gente não tendo contato. Isso dói profundamente. Então, a minha oração para ele é sempre de carinho, de amor. Aquela pessoa que eu cresci junto, meu irmão, crescemos no lar, né? E ele tem as dificuldades dele, eu fico pensando, quem é esse ser? E eu peço a Deus, porque é o que a gente estava falando, né? Não é mais, eu não quero conviver com essa pessoa, que eu tenho que me reconciliar e sair. Não, eu quero que um dia, eu espero que nessa encarnação ainda ele repense isso, até pelo menos com meu pai e com a minha mãe, né? De ter esse contato, porque minha mãe muito sofre, mas até com a gente mesmo, né? Dessa pessoa. Então, ele tem ali uma dificuldade. Então, ter essa oração por ele. E eu pensei muito nele quando estava fazendo isso, né? Se eu pudesse, eu diria Jesus. Né? O meu convite, dividindo com vocês, eu daria para ele. Vai encontrar com Jesus, porque você vai ter suas respostas, né? O que é esse espírito que nasceu conosco, mas resolveu se afastar, né? Então, assim, e é interessante que esses momentos que ele já teve com meus pais, ou conosco mesmo, foi assim, quando ele resolve, ele volta e conversa. E todo mundo aceita, principalmente meus pais, pai e mãe aceitam, né? Então a gente aceita, a gente finge que nada aconteceu e conversa. Comigo já faz muito tempo mesmo que não fala. Então a gente vai vendo isso. Dói, gente, dói muito, né? E aí a gente pede esse entendimento da doutrina espírita para que um dia possamos estar com esse ser. É esse amor que nós temos, que nós não podemos mudar a pessoa, mas podemos mudar o nosso entendimento. E é isso que a doutrina espírita nos faz, né? Nos faz. A todos nós, gente. É uma bênção, um consolo essa doutrina, né? Ó, eu também, amiga, eu também amei, gostei muito, mandei o convite para essa pessoa que também até hoje não fala comigo, mas eu sempre, sempre, nunca, nunca coloquei, como é que chama, obstáculo para não falar mais com ela, e também nunca denigri a personalidade dela, nada. Sempre oro, e o meu convite foi para ela também, entendeu? Para que possamos, achei linda aquela sua palavra, estarmos juntas, porque era uma amizade de muitos anos, sabe? E foi quebrada por uma bobagem, sabe? E a pessoa inclusive é espírita, e eu fiquei muito magoada na época, muito sofrida, mas quando eu me entreguei, como o Alberto falou, e isso é a sua colocação também, verdadeiramente coloquei a pessoa nas mãos de Jesus, eu fiquei muito mais tranquila. Eu estou assim emocionada, porque eu acho que esse tema e o Natal, para mim, é muito lindo. Então, vamos colocar sempre essas pessoas que a gente discorda, que somem, mas, como você falou, seu pai e sua mãe, eu fico feliz e agradecida a Deus, porque ela tem envolvimento com a minha filha, é madrinha da minha filha, então eu fico muito agradecida a Deus, porque se não quer falar comigo, é o direito, né? Mas eu fico muito feliz dela poder estar dando, como é que eu digo, o amor para minha filha e para o meu neto, que ela também chamava de neto, né? Então, que o chama agora, né? Então, eu acho muito delicado e muito amoroso, né? Que possamos ter essa sensibilidade sempre, sempre, sempre. Gratidão, amiga. Muito obrigada.
Nossa, muito obrigada, Maria Inês, pelo seu depoimento, muito obrigada por essa emoção, porque é isso, né? A doutrina é para tocar os corações. Eu estou lendo os recados de vocês, desculpa, eu não tinha visto antes. O meu som está baixo? Eu falo baixo. Não, não, está bom. Ah, tá, a Excelente. Rose tinha falado para aumentar e eu só vi agora, desculpa, Rose. Alguém perguntou, foi o Alberto, perguntou se aqui é manhã ou tarde. Aqui agora são 2h40. Tá claro aqui, porque eu gosto muito de plantas, isso é uma coisa da minha mãe, né, daí do Brasil. Então, aqui é inverno, do lado de fora seca tudo, as árvores fica tudo sequinho, né, é muito frio, nada, né, só aquelas pinheiros sobrevivem, fica verde, uma coisinha mais feinha, mas fica. O resto cai tudo as folhas, na primavera volta tudo. Mas eu gosto muito de ter plantas dentro de casa, e para ter planta, precisa ter muita luz, senão elas morrem. Então, tá aparecendo o dia, mas já tá assim, hoje está chuvoso, então, está claro ainda, mas são 2h40. E nessa época de dezembro, os nossos dias são muito curtos. E 4h, 4h30 já está escuro. Então, a claridade aqui são dessas luzes, são dessa herança brasileira da gente ter planta dentro de casa. E a outra pergunta... foi o som. Isso. Respondendo Eu aqui. posso falar? Por favor. Eu só vou perguntar a Rose, porque o nosso tempo agora já se esgotou, mas eu acho que dá tempo da Ana Brito falar, né? Pode falar sim, tem mais um tempinho sim, fica à vontade. Só Ótimo. rapidinho. Obrigado, Mary. Um prazer te ouvir. Eu estava aqui pensando, né? Muitas vezes a gente não pode ainda dar os braços, sei lá, a pessoa às vezes não aceita, mas tudo bem, mas que a gente faça isso no coração, né? Como a Inês falou, a, a Denise, né? E o Alberto, que nós possamos fazer primeiramente conosco, né? E depois passar para o outro. Aí eu estava pensando assim, será que eu posso convidar ele para ir de mão dada? Aí quando você falou, entendeu? Então, muitas vezes a gente não pode ainda chegar para a pessoa e pedir para dar as mãos. Mas a gente pode, todos nós juntos, eu vou te propor isso, que a gente dê a mão espiritualmente e que todos nós pensemos naquele que ainda está ressentido com a gente e que todos nós damos as mãos agora e envolvemos esses nossos irmãos para que eles possam também se libertar, né? E perdoar. E que nós possamos, porque somos doentes, né, ainda estamos adoecidos. E muitas vezes é isso que nos impede de aproximar do outro. Mas, no fundo, nós queremos isso, desejamos. Então, Jesus nos pede isso, né? É o que Jesus nos pede. Hoje é o encontro de Jesus, que foi na nossa casa lá de Seói. E o que a gente dá para Jesus? Então, que nós demos isso, esse amor, né? Esse perdão a nós mesmos e ao outro. Então, que nós façamos isso, né? De coração, envolvendo aqueles que a gente quer tanto que estejam do nosso lado, mas que muitas vezes a gente ainda não consegue nem da parte dele, mas que espiritualmente nós possamos estar juntos. Quem sabe no futuro Esse vamos começo. estar caminhando. Esse movimento de já conseguirmos, né, mentalizar isso acontecendo, né? Um dia vai acontecer, tenhamos a certeza disso, né? Todos nós vamos chegar nesse momento, né? Seu Fernando quer falar? Sim, Mary. O mestre, ele sempre dizia, vou procurar minha ovelha perdida para juntar a nós. Às vezes nós tornamos sempre aquela ovelha perdida como ser humano, mas retornará, porque o mestre vai em busca dessa ovelha perdida. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E o Natal, nós temos que ter ele todos os dias da nossa vida, não só nessa época. Não é Papai Noel, não são essas coisas que é Natal.
O Natal nós temos sempre que comemorar o nascimento desse menino que sempre foi humilde e até hoje nasceu numa choupana, no meio lá dos gados, numa palha que foi seu berço, e, no entanto, um espírito muito rico, e ele disse: segue-me. Todo aquele que quer ir ao Pai, vem a mim. E esse teu irmão um dia vai encontrar ele para ir ao Pai. Não só o Pai, nosso Deus maior, como também o seu papai. E procurando fazer um levantamento. Não adianta a gente ficar falando, né? Amém, 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 minha culpa, minha máxima culpa, se nós não fazermos uma avaliação do nosso dia a dia. Querer consertar o outro se nós não consertarmos a nós mesmos. Porque o mestre disse: vai reconciliar com o outro, depois tu me segues. Uma boa tarde ainda para você e um Feliz Natal para todos. Obrigada. Bem, meus irmãos, só temos a agradecer. Eu aqui também fiz as minhas reflexões, né? Eu também tenho um sobrinho que, desde pequenininho, sempre fomos muito ligados, né? E depois, quando ele foi crescendo, até a adolescência, éramos assim, muito unidos, muito ligados mesmo, aquele amor, aquele carinho muito grande por esse sobrinho. Mas aí começaram ele cresceu, casou, formou família, e vieram as questões políticas. Essas questões políticas ideológicas que dividiram famílias nos últimos anos. E, devido a essas questões políticas, ele assumiu um caminho muito radical, né? Muito radical, e todos aqueles que não concordavam com ele, que não tinham a mesma ideologia dele, ele começou a afastar da vida dele, né? Inclusive a nós. E foi um afastamento assim, muito drástico, muito violento, inclusive, né? Com palavras muito ofensivas. E isso já tem alguns anos. Então, ele nos vê hoje como inimigos mesmos, pessoas que ele despreza. E isso sempre me deixou muito incomodada, porque desde pequenininho, né, eu tive muita ligação com ele, né? Eu amo assim como fosse um filho. E ele hoje nos despreza, não só a mim, mas a outras pessoas também, e não comungam da mesma ideologia dele. Ele se torna assim, quase um fanático, né? Um radical. Então, isso nos dói muito. E hoje, quando você está falando de reconciliação, me lembrei dele. Né? E isso ainda me dói muito. Toda vez que eu me lembro, falo o nome dele, vem assim, eu me lembro assim, meu Deus, como ele se transformou, e de uma tal forma que a gente não consegue aproximação. Ele recusa qualquer tipo de aproximação, vendo a todos aqueles que não comungam das ideias dele como seres desprezíveis. Então, quando a Ana estava falando, né, que a gente possa fazer essa reconciliação pela mente. E eu estava aqui rogando a Deus, rogando a Jesus, o médico das almas, né, que pudesse envolvê-lo com a sua misericórdia, com a sua compaixão, para tocar no coração dele e fazer com que ele viesse a refletir sobre isso, né? Que não vale a pena se afastar da família, das pessoas que você ama, por causa dessas coisas materiais. Então, eu estava aqui fazendo essa reflexão e pedindo a Deus que pudesse fazer com que ele abrandasse o coração, pudesse voltar ao seio da família, buscar aquelas pessoas, né, que gostam tanto dele. Então,
inclusive o tio, que foi um segundo pai para ele, né? Hoje também tem uma mágoa, né? Uma tristeza muito grande, porque esse tio, ele repudiou também de uma maneira terrível. E era um tio que não era tio, né? Porque era casado, era irmão da mãe dele e também padrinho, né? Sempre esteve muito perto dele, muito ligado a ele desde a infância, tinha como um filho. E ele não quer saber. Então, eu estava aqui, né, com a minha cabeça, pensando e lembrando quando a Ana falou sobre isso, né? Através do pensamento, buscando essa reconciliação. Quem sabe um dia esses irmãos, né, resolvem se aproximar novamente de nós. Nós não podemos forçar, até porque ele recusa qualquer tipo de contato. Mas que Deus, né, nos ajude a fazer essa reconciliação enquanto nós estamos aqui, a caminho. Então, eu agradeço muito a você ter nos proporcionado essa tarde, esse momento, porque esse assunto é um assunto que toca muito o coração de todos nós, né? Não só a reconciliação com o próximo, mas conosco mesmo. Muitas vezes nós nos cobramos tanto, né? Nós somos tão severos conosco, e nós temos que pensar que nós também temos que nos perdoar, temos que entender que se fizemos algo no passado que não foi bom, é porque vivíamos ainda na ignorância, mas que hoje nós estamos procurando melhorar. Então, precisamos nos perdoar, precisamos nos reconciliar conosco e pedir a Deus, né, que continue a nos abençoar e abençoar esses que estão afastados de nós e que esperarmos que um dia, quem sabe, nós podemos estar próximos a essas pessoas novamente, com toda a nossa... Então, só tenho a agradecer a você. Foi muito bonito, tá? Foi muito bom. A Rita, aqui, nossa amiga, também está colocando aqui na mensagem, dizendo que foi muito bom estar conosco nesse momento de reflexões. Eu acho que todos nós sairemos hoje daqui mais ricos do que quando chegamos. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê forças para seguirmos a caminhada e buscando não guardar mágoa desses irmãos que, por algum motivo, querem estar afastados de nós ainda. Bom? Um beijo no seu coração, minha amiga. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por esse carinho, por poder dividir isso. Estamos sempre aqui às ordens, tá? Trabalho para Jesus, a gente está sempre trabalhando. Continua o trabalho de vocês firme, né? nessa pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Quem é que está falando? Gratidão, querida. Obrigada, muito obrigada. Então, nós vamos encerrando aqui nosso seminário, agradecendo a presença de todos os amigos que aqui se encontram, pedindo a Deus que nos envolva com a sua misericórdia, que nesse Natal, como disse o Menezes, na verdade o Natal tem que ser todos os dias, né? Mas nós estamos nesse período onde ficamos mais sensibilizados, né? Porque são várias casas espíritas, enquanto Jesus falando de Natal, palestras falando sobre esse amor, sobre o nascimento de Jesus, tudo isso vai nos sensibilizando cada vez mais. Então, que nós possamos, nesse Natal, buscar aquela transformação a mais, buscar crescer, buscar nos aproximarmos das pessoas que nós amamos, buscarmos pensar mais naqueles que estão necessitados, estão sofrendo. Infelizmente, no nosso planeta, hoje, há muitas pessoas em sofrimento, em angústia. Pedir, rogar a Deus a misericórdia para todas essas pessoas. Como você falou também, orar pelos nossos líderes, para aqueles homens que estão na direção dos países, estão na direção dos cargos de mando, que eles possam ter mais misericórdia, mais compaixão, mais bom senso nas suas atitudes, para que essa dor que se espalha, infelizmente, por grande parte do planeta, seja amenizada, que nós também possamos nos educar um pouco mais, pensando nas questões climáticas, que estão aí, né, trazendo para todos nós tantas dificuldades, porque nós ainda somos pouco educados,
respeitando um pouco mais essa natureza, né, que o Senhor nos concedeu, essas maravilhas para nos ajudar e que nós tão pouco respeitamos. Então, que nós possamos pensar um pouquinho mais na vida, no nosso progresso, e perceber que precisamos estar juntos, porque somente juntos nós poderemos crescer, progredir e nos aproximarmos do Pai. Então, encerrando aqui o nosso seminário, com muita alegria, eu quero pedir ao nosso irmão Alberto para fazer a nossa prece de encerramento. Unidos neste momento de prece, na mesma vibração, nos mesmos sentimentos, para que possamos rogar ao Pai que nos fortaleça em nossa caminhada. Senhor, agradecidos estamos pela oportunidade desta reflexão tão necessária para o nosso caminhar na direção do vosso amor. Vós, de infinito amor, nos enviaste Jesus para nos guiar e nos instruir. Ó Mestre, que possamos inspirar-nos em seus ensinamentos e nos seus exemplos, para que possamos nos reconciliar conosco mesmo e reconciliar com aqueles que estão em nossos caminhos. Ó Mestre, vós nos ensinastes o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos, então, fazer o exercício do seu exemplo de amor, perdoando, removendo de nossas consciências aquilo que seja obstáculo para a nossa paz. E se não podemos estar ao lado do nosso adversário ou do nosso irmão que está um pouco distante, que estejamos em bons pensamentos com esses irmãos, porque assim estaremos nutrindo os melhores sentimentos para com todos. Portanto, agradecidos estamos, Mestre. Vós que é o médico das almas e que sempre conhecedor de toda a natureza humana, nos trouxe esses ensinamentos tão necessários para que possamos progredir em sua seara. Agradecidos aos benfeitores que nos assistem, que nos inspiram, a Francisco de Assis, aos nossos mentores, e rogamos que sejamos inspirados no entendimento com todos aqueles que se encontram neste momento necessitado do nosso perdão, do nosso amor, da reconciliação. Portanto, agradecidos estamos por toda essa tarde de reflexão e que possamos guardar em nossos corações tudo aquilo que seja necessário para seguirmos um caminho de progresso, de aprimoramento moral, principalmente com as nossas consciências em paz. Portanto, ao final desta prece, estejamos com Cristo, o bom Jesus, hoje e agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nos despedindo dessa tarde tão linda e tão rica. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos vocês, seus familiares, o seu trabalho, né, o seu trabalho doutrinário, a sua vida, e que a luz do Pai, essa luz que vem do alto, penetre em nossos corações, iluminando-nos e deixando, como disse o Jesus, brilhar a nossa luz, porque nós temos luz. Vamos deixar brilhar para que assim possamos ajudar o Mestre a iluminar o mundo e afastar essas sombras que ainda nos fazem sofrer. Bom, Jaque, querida irmã, ó, beijo, beijo, Mary, ó.
Beijo a Beto, Márcia, Rita, Marinês, Ana. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo, Rose. Beijo. É muito bom estar com vocês aqui. Beijo, Rose. Beijo a todos. Tchau. Beijo, beijo. De muita paz, de muita luz para todos vocês. Marilyn, leve o nosso abraço à sua casa espírita e nós desejamos a vocês um Feliz Natal de muita paz, de muita luz. Há quanto tempo, irmã querida Jaqueline? Beto! Saudade. Quanto tempo, Beijo, né? meninas. Beijo, Eu sempre quero meninas. acompanhar vocês, mas às vezes é tão cedo que aí o trabalho não deixa. Mas toda vez que eu posso, eu entro. Um abraço, um Feliz Natal para vocês, viu? Nunca esqueço vocês estão sempre no meu coração. Então, gente, uma boa tarde para todos, tá? Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Um Tchau, beijo. Aninha. Tchau para todos. Tchau para todos. Beijo, tchau. Tchau. Fiquem em paz.